Então, ao nosso companheiro Gamonal, e vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Muito obrigado. Obrigado, Hélio. Obrigado a todos vocês. Obrigado pela oportunidade de falar um pouco, e é uma maneira de nós estudarmos e, a cada dia, conhecermos um pouco melhor sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre o que estamos fazendo aqui na Terra, sobre quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. Esse tema, família corporal e família espiritual, é um tema muito importante e tem a ver exatamente com a nossa vida, conosco próprios. Nós somos espíritos criados por Deus de forma simples, sem conhecimentos. Isso é a pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que nos mostra que todos nós somos uma partícula da luz divina. Somos, assim, uma família espiritual, uma família universal. A família universal somos todos nós, criados por Deus. Há uma passagem do livro Boa Nova, a passagem número 30, que nos mostra exatamente isso e a visão de Jesus. Diz lá na passagem número 30 do Boa Nova que a figura de Maria ao lado da cruz trazia uma dolorosa impressão. Olhava para o madeiro infame das perfídias humanas e ali o olhar materno, a confiança em Deus, a levava para muitos anos antes, naquela beleza agreste da manjedoura. Relembrou a forma carinhosa e maravilhosa com que foi anunciado o nascimento do Messias. Também se lembrou de tudo aquilo que se seguiu nos anos que vieram, com as maravilhas daquele menino que desde jovem, desde muito criança, já demonstrava o carinho, o respeito e a bondade para todos quantos lhe apareciam. Também dirigiu a sua mente para aquela fase celestial, onde ele já dava mostras do que viera a fazer na Terra, de como ele ensinava aos sacerdotes, de como ele era receptivo e carinhoso com todos, independente de quais fossem, dando atenção aos criminosos, aos transeuntes. Mas aquela figura do seu filho na cruz lhe trazia também um abalo. Que fizera ele para estar naquela situação? Ele tão bom com todos e agora submetido a tamanha catástrofe, preso na cruz. Mas com a confiança em Deus, ela logo sentiu em si que são insondáveis a vontade do Criador e que a fé que ela tinha também poderia agora lhe socorrer. Assim pensando, olhando ao redor com diversas mulheres, assim como elas, chorosas, debaixo de um espesso véu de lágrimas, Maria olhou para o seu filho e, naquele momento, sentiu uma mão firme a lhe abraçar os ombros. Meneou a cabeça e viu que era João, o discípulo amado. Somente então passou pelos demais discípulos, muitos que, diante daquilo, se refugiaram. De Pedro, que o negou, de Judas, que o teria traído, e sentiu-se confortada com João ali, a lhe abraçar. Imediatamente, ela e João, sobressaltados, viram
que Jesus estava no limite. Olhou então para o seu filho e disse: meu filho querido. E antes que terminasse, notaram que Jesus virou a cabeça num esforço último para o lado dela, e ela ainda repetiu: meu filho. E ela então, dirigindo-se a Maria, falou: mãe, aí do teu lado o teu filho. E imediatamente, dirigindo-se a João: filho, eis aí a tua mãe. Essa narrativa de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ela continua por mais 10, 12 folhas do livro Boa Nova, fechando essa maravilha de narrativas. E quem quiser pode ler, porque realmente traça ainda a vida de Maria e de João após a morte física de Jesus e termina com um final inesperado, mas também maravilhoso. Eu trago esta pequena fala desta passagem número 30 para que a gente já ponha no coração, e nós temos isso, nós confiamos muito em Jesus, nós repetimos muito o que Jesus fala, o que ele nos deixou, não é por menos que ele é o nosso modelo e guia. Na pergunta 625, ele é o ser perfeito que Deus legou a nós para que nós tivéssemos um modelo e um guia. Modelo é aquilo que a gente copia e guia é aquele que a gente segue. E então tudo que vem de Jesus não é em vão. Nenhuma das passagens narradas pelos evangelistas, nenhuma das falas do Cristo são por acaso. Todas têm um objetivo que nós, hoje, cerca de 2000 anos depois, já com o Espiritismo a nos clarear, a nos trazer no íntimo, com palavras que podemos entender, a importância de tudo quanto esse nosso irmão maior trouxe para nós, quais eram os objetivos. Então, o Espiritismo é uma dádiva para nós, porque nos esclarece, além, logicamente, e até por isso mesmo, nos consola. Mas Jesus ali, nesta passagem, já nos mostrava, e João percebe isso, de que ele deixava a ideia de que o amor universal deveria ser o nosso propósito, seria a tônica da vida feliz de todos nós, num sentido da grande família universal, mostrando que não eram os laços da consanguinidade ou da afinidade civil que nos trariam o verdadeiro parentesco, a verdadeira paternidade divina. Também ali ele mostrava que a renúncia era necessária. Ele que demonstrou isso em todo o caminhar até o Calvário, renunciando a tudo para nos dar esse exemplo. Não morreu na cruz para nos salvar no sentido literal, mas morreu na cruz para nos ensinar como agir para nos salvar. Isso é entendido como agir para evoluirmos, para chegarmos ao ápice a que ele, Jesus, chegou muito antes de nós. Importante dizer que todos nós, todos sem exceção, seremos um dia espíritos puros, como Jesus galgou após também, como nós, ser criados simples e sem conhecimentos pelo nosso Pai Celestial. A importância disso para nós é porque nós temos que mudar o paradigma. Nós não estamos na Terra em passagem de férias, em passagem de gozos, ainda que não nos seja proibido ter momentos de prazer, ter momentos de descanso físico, mas nós estamos na Terra com um objetivo, como diz a pergunta 132, conjugada com a pergunta 167,
ambas do Livro dos Espíritos, de que o nosso objetivo aqui na Terra, com a reencarnação, é a nossa evolução para galgarmos da nossa criação simples e sem conhecimentos até a plenitude, até a pureza espiritual. A pergunta 168 e a pergunta 170 do Livro dos Espíritos nos mostra isso, de que deveremos reencarnar até quando? Dizem os Espíritos, até que nós acabemos com todas as nossas falhas morais, com as nossas imperfeições. E diz, na pergunta 170, o que será o espírito quando não mais precisar reencarnar, quando estiver extirpado já de todas as suas impurezas? Dizem os espíritos. Espíritos perfeitos, espíritos puros. Então, esse é o nosso objetivo, desde a nossa criação e através das diversas transmigrações reencarnatórias. E como fazemos isso? Já falamos de que somos todos parte de uma família universal. Aqui na Terra, aproximadamente 8 bilhões de espíritos encarnados, e dizem na espiritualidade que 3 vezes isso somos também aqueles que gravitamos em torno da Terra, mas desencarnados. Todos nós fazemos parte de uma família universal. Dentro desses 30 bilhões de espíritos que talvez passaram e vão passar pela Terra, nós, no mundo espiritual, ainda na erraticidade, fora da carne, naturalmente, como em toda comunidade, nós formamos grupamentos. Assim como aqui na Terra formamos, no mundo espiritual também formamos juntos diversos espíritos atraídos por uma afinidade, por uma semelhança de gostos, de pendores, enfim, por simpatia. Simpatia no sentido de que somos espíritos que simpatizamos, que gostamos das mesmas coisas, ou proximamente gostamos quase da mesma coisa. Esse grupamento imenso de que fazemos parte no mundo espiritual, nós aprendemos através de Kardec, com a espiritualidade que lhe trouxe essas notícias, que somos chamados de família espiritual. Então, daquele monte maior, que é a família universal, nós nos dividimos em diversas reuniões desses espíritos, dos quais nós, e centenas ou milhares de outros, fazemos parte do que aprendemos ser a família espiritual. É bom que a gente pense e raciocine, até porque o espiritismo é a fé raciocinada. Logicamente, não podemos fugir para nossos desejos ou nossas opiniões meramente pessoais, mas dentro do Pentateuco kardeciano, dentro das obras trazidas por Chico Xavier e por tantos outros luminares aí do espiritismo, como Leon Denis, como Ivone do Amaral Pereira, e também outros mais recentes, como Divaldo, como Zé Raul Teixeira, trazendo através de espíritos que com eles comungam desse trabalho maravilhoso, nós, não fugindo disso, nós podemos raciocinar. E esse raciocínio nos leva a entender que, uma vez no mundo espiritual desencarnado, nós temos espíritos, irmãos, filhos do mesmo Pai, que conosco comungam dos mesmos ideais, têm as mesmas semelhanças de gostos, de pendores, e essa grande família espiritual, ela nos dá, nos fornece, a nós e a tantos outros, a oportunidade de evoluir, vindo à Terra, no nosso caso, outros tantos a outros mundos habitados, aos milhões e bilhões de outros mundos habitados, mas estamos falando da Terra,
esta oportunidade maravilhosa, redentora, de vir à Terra, no que chamamos e aprendemos como encarnação, e pela bondade, sabedoria e justiça de Deus, as reencarnações sucessivas nos põem aqui na Terra em laços, e, pelo menos de início, laços consanguíneos, unimos-nos a outros espíritos encarnados e no papel de homem, como marido, de mulher, como esposa, e no papel de filhos, nós nos reunimos aqui na Terra. Família universal, todos nós filhos de Deus. Família espiritual, todos dessa família universal que se reúnem em diversos grupos por semelhança de gostos. Família universal, família espiritual, e dessa família espiritual, nós, vindo à Terra para breves passagens, por 20, 30, 50, 100 anos, nós formamos o que chamamos de família corporal. Essa família corporal é a reunião aqui na Terra de diversos espíritos, muitos, talvez todos em algumas oportunidades, alguns em outras, desta família espiritual. Assim é que eu, me unindo à minha esposa, tendo diversos filhos, esses filhos também tendo outros filhos, nossos netos, o sogro, a sogra, os cunhados, os primos, os tios, os sobrinhos, formamos essa família corporal. Grande parte deles são da nossa família espiritual, aqueles com os quais comungamos dos mesmos pensamentos, do modo de entender e de viver. Outros não. Diz Chico Xavier, numa passagem brilhante, que é natural que na nossa família existam aqueles a quem muito amamos, aqueles que muito nos amam, mas também existem aqueles com os quais temos dificuldades de relacionamento. Estes últimos, segundo Chico, são os mais importantes na nossa escalada evolutiva. São os verdadeiros fiscais de Deus para testar a nossa evolução. São aqueles parentes com os quais temos dificuldades de relacionamento dentro da família. Muitas das vezes fugimos deles, outras vezes eles fogem de nós, algumas vezes discutimos, outras vezes nos ignoramos. Enfim, diz Chico que esses são importantíssimos, porque eles vêm até nós através dessa família corporal, talvez não da nossa família espiritual, mas de outra família espiritual com o qual ou com os quais tivemos dificuldades em outras encarnações. Imaginemos, por exemplo, nesta atual encarnação, alguém que não seja do meu círculo familiar, mas no círculo profissional, social, eu acabo tendo dificuldades com esta pessoa, nos tornamos inimigos. Desencarnados, eu e ele, ou eles, cada um se reúne no mundo espiritual. Depois de passar por tratamentos nas colônias espirituais, com aqueles com os quais eles têm, com os quais eu tenho, semelhança de pendores. Mas ficou aquela inimizade, aquele sentimento negativo no íntimo. Numa próxima encarnação, se nós não resolvemos a nossa situação, não seguimos o conselho de Jesus de reconciliar com o adversário enquanto está com ele a caminho, talvez numa próxima encarnação ele me venha como amigo, mas talvez ele me venha como inimigo, mas possivelmente, numa ou outra situação, ele me vem como filho, como esposo, como esposa, como pai. Enfim, a bondade de Deus reunindo
no mesmo lar ou na mesma casa, espíritos com dificuldade de relacionamento. E aí que Chico diz, os que eu tenho dificuldade de relacionamento são os mais importantes. Por quê? Porque é ali que eu posso desenvolver o perdão, a indulgência, eu posso ser fraterno, solidário, ser um bom pai para aquele com o qual eu tenho dificuldade. A obra espírita é vasta em exemplos. André Luiz traz diversos exemplos desses na sua enciclopédia da vida no mundo espiritual, mostrando quanto se reúne o assassino com o assassinado de vidas passadas, reunidos no mesmo teto, como pai e como filho, num sentido de nós nos aprimorarmos, de acabarmos com as impurezas, como disse, e eu repito a pergunta 168 e 170, reencarnaremos tantas vezes quantas necessárias para extirparmos todas as nossas falhas morais, as nossas impurezas, os sentimentos negativos. E é através da família corporal. Há uma passagem interessante aqui, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostra a fala arraigada nas vidas passadas de todos aqueles que a compõem. A família é formada, assim, de agentes diversos, porquanto nela se reencontram, comumente, afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes indispensáveis ante as leis do destino. Essa passagem, aliás, ela vem verdadeiramente do livro Vida e Sexo, de Chico com Emmanuel, mas advém da passagem do Livro dos Espíritos, item 4, que fala da reencarnação e fortalece os laços de família. Então, essa parentela, ela é muito importante. O livro Vida e Sexo, ele continua para nós aqui, trazendo essa fala. A parentela no planeta faz-se filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo-se os laços pré-existentes entre aqueles que lhe comungam o clima, parentes na esfera carnal, e pelos laços da consanguinidade e mesmo dos laços civis, do parentesco civil não consanguíneo, mas dentro da mesma família corporal, às vezes até pelos laços da adoção, se reúnem para juntos. E aí é importante, toda a nossa família, nós podemos fazer essa análise. Tem aqueles com os quais nós nos relacionamos muito bem. Tem aqueles que nos ajudam muito. Tem aqueles que dificultam a nossa caminhada. É só nós nos lembrarmos da nossa família, aqueles que têm filhos, aqueles que ainda têm pais, que têm irmãos. Quantos de nós, muitas das vezes, nos damos melhor com um estranho, com alguém que não é da família consanguínea, melhor do que nos damos com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão. Quando eu disse e frisei, entre aspas, com aquele estranho, às vezes aquele estranho jamais é um estranho, é o estranho na consanguinidade, mas é alguém que faz parte da minha família espiritual, com o qual eu me dou muito bem lá no mundo espiritual, e aqui na Terra, ele em outra família corporal, ele é muitas das vezes um esteio, alguém que me ajuda com conselhos ou com um ombro amigo nas minhas horas de dificuldades. Mas dentro da minha casa, é natural que com um irmão eu me dê melhor do que com outro, com o pai me dê melhor do que com a mãe, e assim os pais com relação aos filhos. Muitas das vezes, temos melhor relacionamento com um filho adotivo do que com um filho consanguíneo. Não é de se estranhar, não é de se criticar, é de se entender. Porque aqueles com os quais nos damos bem, muitas das vezes, estão ao nosso lado para nos ajudar. Aqueles filhos que são compreensivos e estão sempre prontos a nos ajudar. Quem sabe é aquela luz que Deus nos permitiu trazer para iluminar a nossa vida
para que a gente possa compreender melhor aqueles com os quais temos dificuldades de relacionamento, de entendimento. Então, é muito importante essa análise que a gente agora, diante dessa fala, nós entendamos melhor o que estamos fazendo aqui na Terra. Filhos de Deus, que se reúnem em grupamentos menores, chamados famílias espirituais, com os quais temos afinidade de gosto, e a nossa família corporal, que estamos aqui na Terra. Todos, não há coincidência ou acaso na família. Não tem aquela que eu não pedi para nascer, não tem aquela porque Deus me mandou esse irmão. Tem sim a ideia de que não há acaso na parentela, há sim a oportunidade redentora de começar a construir aí a paz. Jesus já disse, a paz que almejamos começa sob as telhas da nossa casa. Jesus mesmo, numa passagem de Mateus 12, 49, 48, 50, ele, naquela célebre fala, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Diante de uma multidão, disseram a ele que estavam lá sua mãe e seus irmãos, e ele disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? São todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Estes, sim, são meus irmãos. Esta, sim, é minha mãe. Analisando Jesus, nós temos que pensar nos princípios. Jesus, também no capítulo 4 do Evangelho, fala honrar pai e mãe. Então, essa passagem não tem que ser pensada como uma desfeita à sua mãe, Maria, e a seus irmãos. Ao contrário, ali ele estava apenas mostrando que mais do que esses parentes consanguíneos que todos nós temos uma família espiritual. E aí ele, para nos mostrar esta semelhança de pendores e de gostos, ele mostra. Para ele, Jesus, para ele, aquele ser perfeito, seu irmão, seus irmãos, sua mãe, eram todos aqueles que seguiam a lei de Deus. Lei esta que está na nossa consciência, como diz a pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Se seguirmos a lei de Deus incerta no nosso íntimo, Jesus dirá a cada um de nós, você é meu irmão. Não que não sejamos, porque a paternidade toda nossa é a paternidade universal de Deus. Mas somos irmãos de Jesus do ponto de vista desta família universal, todos nós. O mais perverso criminoso até Jesus. São ambos nossos irmãos. Mas da família espiritual de Jesus, faremos ou fazemos parte se comungarmos dos seus princípios divinos, de fazer a vontade de nosso Pai que está no céu, diz ele em Mateus 12, 48, 49. Então, essa fala de Jesus vem corroborar exatamente essa questão da família corporal como um veículo importantíssimo, mas passageiro, para a nossa redenção, para aqui na Terra, convivendo sob os mantos sagrados e divinos, abençoados do esquecimento, porque reencarnados esquecemos aquelas discussões, aqueles problemas com os outros espíritos. Se não fosse assim, não conseguiríamos estar na mesma família com muitos que, às vezes, já abusamos, já maltratamos. Mas, com o esquecimento, nós nos juntamos, e aí aquele filho difícil, aquele pai incompreensivo, aquele irmão que nos dificulta, tem que ser visto uma mudança de paradigma, não como obstáculos, mas sim como oportunidade de mostrar que o Espiritismo hoje, que o cristianismo, já de 2000 anos, está fazendo efeito na prática, porque o amor é exatamente
nós lidarmos bem, perdoarmos aqueles que nos ofendem. Isso serve para nós com relação aos outros e serve para os outros com relação a nós, porque não somos os incompreendidos do planeta. Nós temos, às vezes, pessoas que não nos compreendem, que nos maltratam. Mas se hoje não fazemos isso, estamos colhendo aquilo que fizemos em encarnações passadas. E nessa questão toda, nós precisamos de entender, assim, que aqui estamos com as pessoas certas, na família certa, que a nossa esposa, tida às vezes como incompreensiva, brava, é a necessária para nos colocar no caminho correto. Que o nosso filho que nos dá dificuldades é aquele filho que muitas das vezes eu abandonei no passado, eu desencaminhei em outras famílias corporais de outras encarnações. E hoje, pela bondade de Deus, em uma nova oportunidade, e é bom que pensemos que a justiça de Deus não é a justiça da punição, e sim da oportunização, o que vem inscrito na pergunta 171 do Livro dos Espíritos. Falando sobre o dogma da reencarnação, dizem os Espíritos através de Kardec: todo bom pai deixa sempre aberta uma porta para o arrependimento de seus filhos. Então, diante do nosso arrependimento externado na erraticidade, anteriormente à nossa atual encarnação, nós pedimos, muitas das vezes, pedimos, outras vezes, em alguns casos, são nos indicados e às vezes até impostos certos parentes, mas e aí é bom que a gente faça um parêntese para ver, nós estamos aqui encarnados não por obra do acaso, mas por obra de um planejamento reencarnatório que fizemos, no meu caso, há 60 e poucos anos, eu estou há 60 anos encarnado. Antes de encarnar, depois de anos na erraticidade, estudando, revendo o que eu fiz de errado, pedindo aprendizados, chegou a hora de ser submetido à prova. E aí, pedi uma nova encarnação, ou me foi sugerido. Nisso, departamentos apropriados com engenheiros da reencarnação nos mostravam nos mapas quais as dívidas que eu ainda tinha que sanar, quais arestas ainda precisava parar, quais erros eu precisava consertar. E nisso, possivelmente, me sugeriram ou eu pedi à minha esposa, eu pedi a alguns espíritos como filhos. Por certo, eu sugeri, ou já tinha sido sugerido quem seriam meus pais. E aí, chegando aqui na Terra, o trabalho é feito, a lei do livre-arbítrio, me deixa escolher e fazer o que eu quiser, mas a lei da causa e efeito me mostra que Deus é muito bondoso, deixa eu escolher a semente que eu quero plantar, mas é também muito justo e faz com que eu colha daquela semente que eu plantei. E é por isso que a minha esposa brava talvez tenha sido escolhida por mim, porque eu precisava de um freio. Talvez a minha esposa brava assim o seja, porque ela já sofreu decepções no passado comigo. Talvez aquele filho que me olha atravessado e que não é tão afetivo seja alguém que eu abandonei e eu desencaminhei. E assim com eles, assim conosco. Por isso, já caminhando para fecharmos essa ideia do dia de hoje de família corporal e família espiritual, é muito importante que nós, entendendo dessa forma, nós mudemos o nosso modo de agir. E eu falo isso possivelmente para muitos espíritas que mais do que eu sabem disso, possivelmente falo para alguns que talvez estejam começando nesse entendimento, não é nenhuma aula, não é nenhum professor falando a vocês, mas sim alguém como todos os ouvintes que está procurando melhorar a cada dia como espírita
que sou já há 15 anos. E me lembro do capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque antes de entrar, ou logo que entrei para o Espiritismo, fiquei maravilhado com os ensinamentos e passei a entender erroneamente que todos os espíritas eram perfeitos e que eu, se não era, já estava quase perfeito. Mas logo percebi que não era assim. E hoje, depois de muito estudar sobre o Espiritismo, e literalmente o Espiritismo já me ensinava isso, mas muitas vezes somos espíritas e sequer lemos o Livro dos Espíritos, o Evangelho todo, uma única vez, e nós precisamos estudar, 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 e mais do que ler, precisamos estudar e reestudar, e precisamos refletir. Mas essa pergunta, desculpa, essa passagem, capítulo 17, item 4 do Evangelho, ela é literal, não precisa estudar muito. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências. Literal, é fácil. O bom espírita, o espírita não é aquele perfeito, porque se fosse, não estava aqui na Terra. Já estava como espírito puro, talvez governando algum outro mundo corpóreo, como Jesus. Mas o espírito é aquele que está, como todos os filhos de Deus, a caminho da perfeição. E como todas as religiões, ensinando a seus adeptos, nós, espíritas, temos uma condição muito boa de já sabermos o que precisamos fazer. Não esquecendo de que a quem mais é dado, mais será cobrado. E o próprio Evangelho nos mostra que nós, espíritas, seremos muito cobrados, porque estamos não com uma notícia nova, não com uma religião nova, mas apenas com espíritos nos trazendo, numa linguagem atual, o que Jesus falou. O Espiritismo não trouxe nada de novo, apenas esclarece a fala do Cristo. E se assim entendemos, e se assim já estamos agindo, nós temos que respeitar e colocar em prática os ensinamentos que o Espiritismo nos traz, que Jesus já nos trouxe. Daí é que está na hora de nós conversarmos com mais afeição, com mais respeito, com aqueles do nosso grupamento familiar consanguíneo ou afim, com o qual nós temos dificuldade de relacionamento. Quantos de nós já deixou de ir no final de semana para a casa dos pais para não encontrar com um irmão, perdendo uma oportunidade maravilhosa de reatar os vínculos do afeto perdidos no passado? Quantos de nós estamos órfãos de pais vivos? Eu, na minha profissão, comumente, a cada dia, em 12, 13 audiências diárias, tem um grupamento de pai e mãe, 3, 4 processos, com filhos que não se falam. Estão ali apenas para discutir aumento, diminuição ou exoneração de pensão, mas não se falam. Por quê? Não se dão bem. E eu costumo dizer o que eu daria para estar com o meu pai e a minha mãe, ainda encarnados, para eu poder ir a Juiz de Fora, onde eles viveram, abraçá-los. Enquanto tantos desses nossos irmãos aqui, que eu me refiro nos processos, têm o pai no outro bairro, a 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros, dentro da mesma cidade. E é a filha órfã de um pai vivo. E é um pai que perdeu um filho ou uma filha que ainda continua vivo, pois eles não se falam, perdendo a oportunidade de se reencontrarem, conversarem, superarem os obstáculos. Serve para eles, serve para nós, serve para mim, que ainda tem alguns parentes com os quais eu tenho dificuldade de relacionamento. Talvez eu vá esperar que eles desencarnem e no mundo espiritual, ainda alimentados pela energia ruim que eu dirijo a eles, pela energia ruim que eles dirigem a mim, eles vão se tornar os meus obsessores? Ou eu vou tornar-me obsessor dele? E ele aqui na Terra eu evitava,
Eu não me encontrava com ele, porque onde ele ia, eu evitava ir. Mas ele, no mundo espiritual, ele pode estar aqui do meu lado, ele pode estar lá na minha cama, no meu quarto. Como diz um amigo meu aqui, cuidado, você está andando meio curvado, é porque aquele seu inimigo que morreu, ele está aí, ó, nas suas costas. Imagina alguém que eu não queria encontrar aqui na Terra, agora vive a meu lado, atrapalhando a minha vida, porque eu não tive a educação, eu não tive a indulgência e o perdão na minha convivência com ele e não aproveitei a oportunidade que Deus me deu de conviver sob os laços sagrados da família, que é uma das instituições divinas mais antigas para resolver o problema. Vamos resolver em lados opostos, quando poderíamos resolver com a consanguinidade, falando mais alto. E é por isso que já no fechamento, eu me lembro das minhas brigas com os meus irmãos, dois dos quais já desencarnados, jovens ainda, e a mãe perguntava, o pai perguntava, e eu falava, foi ele que começou, foi ele que me agrediu, foi ele que falou de mim. O que isso interessa? Se foi eu que falei dele, eu preciso melhorar para não fazer isso com o irmão. Se foi ele que falou de mim, que me maltratou, eu faltei com a indulgência, eu faltei com o perdão, eu faltei com a benevolência. Enfim, eu faltei com a caridade. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos diz que a caridade moral, segundo Jesus entendia, era benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e o perdão para com as ofensas. Quem me persegue? Quem não gosta de mim? Por quê? Não sei e nem é tão importante saber. O importante é saber que esse mundo de regeneração que se já avizinha e que já nos é dito há muitos séculos, vai ser aquele mundo composto, como diz a Gênese, lá no capítulo 20, composto de espíritos, nós que estamos na Terra, encarnados ou desencarnados, mas que, não perfeitos, já têm íncito no seu coração a prática do bem. Já arregaça as mangas para, aproveitando as desavenças dentro das famílias corpóreas, das famílias carnais, começar a eliminar as impurezas. Temos que pedir, Senhor, me dê forças para eu superar essas dificuldades, para eu reconhecer meus erros, minhas falhas, que esta maravilhosa instituição que é a família seja por mim compreendida. Que eu aproveite essa bela ideia redentora de Deus, que eu aprenda a perdoar, que eu aprenda a ser indulgente, que eu aprenda a fazer o bem com aqueles que me cercam, que eu aprenda a dizer, eu te amo, eu te amo, eu te amo, me perdoe, que eu aprenda a perdoar. Muito importante isso. Se nós ainda não conseguimos trazer a paz para nós, dentro de uma mesma família, dentro de uma mesma casa, como é que podemos almejar uma paz maior entre todos os povos? É nesse retiro espiritual divino da nossa casa que nós temos a oportunidade maravilhosa de reparar esses erros do passado, de corrigir essas falhas, abrir as portas do nosso coração e atender a quem quer que seja. Na fala de Maria, no capítulo 30 do Boa Nova, lá no final, eu remeto todos que me ouvem para que leiam o final. Maria abriu o seu coração, atendendo a mais um mendigo, a um pedinte, já tarde da noite. E ela teve uma surpresa maravilhosa. E nós, que temos filhos, que temos pai, mãe, irmão, sogra, sogro, nora, genro,
e não nos dispomos a abrir o coração, espíritas que somos, para perdoá-los ou para pedir perdão, já sabendo tanto que os espíritos nos trazem, já tendo tanta oportunidade. Tantas vezes tivemos a oportunidade de pedir perdão ou de perdoar, de abraçar, e às vezes nos negamos a isso. Maria abriu a porta e recebeu uma surpresa maravilhosa. Então, finalizando, eu quero pedir a cada um daqueles que me ouvem que pensem que todos os que estão conosco, nesse vínculo familiar consanguíneo ou afim, advindo do casamento, advindo do parentesco não consanguíneo, mas civil, que pensem neles. Por mais difícil que seja o relacionamento aqui nessa família corpórea, que se eles ainda não são aquilo que gostaríamos que fossem, cabe a nós, espíritas já bem orientados, a fazer como Jesus, renunciar. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Renuncie a si mesmo, deixe de lado esse orgulho, esse egoísmo. Pegue a sua cruz a cada dia. A cada dia converse com um parente complicado. Ligue para alguém com o qual nós não temos boa relação. Essa cruz nós precisamos carregar. Jesus, sem precisar, carregou uma cruz para nos mostrar. E nós, às vezes, errados muitas vezes, nos recusamos por orgulho a pedir perdão. Por egoísmo, queremos tudo para nós, queremos que o outro venha se desculpar. Passou da hora de nós sermos espíritas, não só pela fala, mas pela atitude. Lembrando que amar, como disse Jesus, capítulo 11, item 10 do Evangelho, amar é ser honesto, é ser leal, é ser consciencioso. Amar é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Amar é ter a sensibilidade para perceber as dificuldades daqueles que nos cercam e ajudá-los a suavizá-las. É assim que nós precisamos agir dentro dessa família corporal, para que possamos reunir mais e mais membros numa família espiritual, trazer esses supostos adversários para a nossa família espiritual, quando da nossa desencarnação, para que um dia todos nós sejamos da mesma família universal, como disse Jesus, fazendo sempre a vontade do Pai. Pode estar longe, mas cada passo que nós damos diminui essa distância. É muito importante nós colocarmos em prática tudo isso que o Espiritismo tem nos mostrado. A vida está nos oferecendo a oportunidade de irmos eliminando essas impurezas. Não perguntarmos diante das dificuldades familiares por que isso comigo, e sim perguntarmos para que isso comigo. O porquê nos remete ao passado e nos coloca numa posição de vítima. Por que eu? Por que comigo? Mas o para quê me leva para o futuro e me põe numa condição de protagonista. Para que Deus permite que isso esteja acontecendo comigo? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Deus espera de mim ao me permitir esta passagem? É muito importante nós deixarmos de ser espíritas de leituras, de palestras, e irmos além. Mantendo isso, irmos além para a prática, porque já sabemos que a caridade que nos ensina é o caminho para a prática do amor. O amor que nós tanto gostamos é a prática que vem pela caridade. E lembrando que o mundo espiritual nos aguarda, que seja pela Covid ou pela incidência de outros fatores, nós retornaremos ao mundo espiritual dentro de algum tempo. E lá
continuaremos sendo aquilo que fomos aqui, aquilo que estivermos sentindo e fazendo e pensando quando da desencarnação. Será que nós vamos chorar as mágoas das oportunidades perdidas ou vamos louvar, agradecer a Jesus, a Deus, ao Espiritismo, os ensinamentos? Porque se nós aprendermos e não colocarmos em prática, nós seremos como aquele palestrante daquela célebre história que muitos devem conhecer, e de tanto fazer palestras numa cidade, notava um velhinho ao final das palestras, saindo rapidamente sem lhe dar atenção, enquanto tantos vinham abraçá-lo e cumprimentá-lo. Passado muitos anos, aquele palestrante não via mais aquele velhinho e dele se esqueceu. Mas o palestrante, como todos nós, desencarnou. E lá no mundo espiritual, numa colônia, durante anos, sofreu os problemas que lhe eram peculiares. E um dia, já um pouco mais refeito, pediu e teve autorização para caminhar pelos campos. Ele via apenas da janela do seu quarto. E viu, próximo a um lago, uma multidão em torno de alguém. Auxiliado por um enfermeiro daquela colônia, chegou-se próximo e a cerca de 10 metros. Notou que ali uma luz linda saía de um palestrante. Lembrou-se de si, mas imediatamente retomou o olhar e viu que aquele palestrante que ali maravilhava a todos com uma luz maravilhosa era aquele velhinho que mal lhe cumprimentara. Presunçoso, foi para próximo do velho, mas o velhinho saiu de lá, veio até ele, agachou-se próximo a ele, ajoelhou-se e disse: há quanto tempo quero lhe agradecer? Dizem que tudo que eu estou aqui hoje fazendo é porque eu fiz muita coisa boa. E essas coisas que eu fiz lá, eu queria agradecer ao senhor. Eu aprendi nas suas palestras. Me perdoe, porque nunca fui cumprimentá-lo pessoalmente, porque eu era muito esquecido. E logo, tudo que o senhor falava, eu saía para fazer imediatamente. E com isso eu fazia até as suas próximas palestras. Graças aos seus ensinamentos, hoje eu sou um espírito mais evoluído. Portanto, não foi o palestrante erudito quem auferiu coisas muito boas no mundo espiritual, e sim aquele humilde velhinho que colocou em prática tudo o que ele aprendeu com aquele palestrante. Que Jesus nos ilumine, que nós possamos, dentro dessa iluminação, colocar em prática os ensinamentos cristãos e espíritas e fazermos da nossa família esse degrau, essa ponte de união para nós melhorarmos cada dia mais. Muito obrigado. Nós agradecemos imensamente ao nosso companheiro Gamonal pela exposição da noite. Convidamos ele para aguardar um pouco mais. Queremos agora fazer a nossa visualização terapêutica e a irradiação. Vamos então fechar os olhos